Prazer, meu nome é Daniel. Para quem eu não tive a oportunidade de conversar pessoalmente, eu sou, acho que, o mais novo contratado pela Fonte, ou o último contratado da Fonte. Sou o coordenador de Novas Gerações, significa que eu dou uma ajuda, uma orientada no pessoal dos PREAs, adolescentes, o Impulse, e responsável direto pelo Connect. A gente não se conhece tão bem ainda, mas para mim é uma alegria estar aqui. Assim que eu Engraçado, no comecinho de dezembro eu recebi mensagem de 2 pastores aqui da igreja me perguntando: você viria para a Fonte? Às 9h05 da manhã, um negócio assim. E eu respondi: o que está acontecendo? E para mim, desde o começo, foi motivo de alegria ser considerado e ainda mais poder estar aqui com vocês. A gente vai ter bastante tempo para conversar sobre isso. Obrigado, Boroto, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas já ouvi muito falar sobre. Eu afastei um pouco, porque daqui a pouco tem um vídeo, mas aí eu aproximo de novo. Enfim, vamos lá. A primeira parte que a gente vai ter aqui vai ser um pouquinho History Channel, assim, a vida do Martin Lloyd Jones, de onde ele veio, para onde ele foi, o que ele fez no comecinho da vida. E depois a gente vai lidar um pouco com o que ele falou sobre, com a teologia, as principais dificuldades dele, tá bom? E como a gente tem uma vantagem muito clara sobre os outros, ele estava vivo na época que tinha câmera. Então a gente vai poder ouvi-lo falar um pouco sobre o que ele pensava e como que ele agia. Antes da gente começar especificamente sobre ele, queria lhe dar aqui talvez um desafio ou uma oportunidade da gente pensar por que é legal estudar sobre vida de pessoas, não necessariamente os personagens bíblicos que a gente sabe que Deus inspirou e, portanto, tem valor sozinhos, ou eventualmente sobre eles. Uma primeira dificuldade é a gente olhar para eles e dizer, mas para quê, né? São homens normais, comuns, vamos falar sobre a fé, sobre Jesus, o Apocalipse, para a gente que é crente, já passou dos evangelhos, né? Então não precisa essa primeira parte. Primeiro, a gente acaba ignorando que Deus usou essas pessoas e continua a usar para nos ensinar. Não é à toa que o Senhor levanta pessoas ao longo da história. E ele diz, por exemplo, Hebreus capítulo 12, verso 1, já que a gente está cercado por tão grande nuvem de testemunhas, andamos com a carreira que é proposta. Então, essas vidas, essas histórias têm valor para a gente. A gente pode olhar para essas dificuldades, olhar para as vitórias deles ou delas, e aprender. Não é à toa que, por exemplo, 40% do Antigo Testamento são histórias. É um dos principais métodos didáticos que Deus usa e continua a usar para ensinar os seus filhos. Outro desafio, talvez, seja olhar para isso e pensar que eles são, insubstituíveis. Então, eventualmente, a gente olha para a vida de Paulo, Pedro, qualquer apóstolo do Antigo Testamento e pensa, mas a gente nunca vai chegar como eles eram, esse nível de fé, esse tipo de compromisso. Mas é interessante que a Bíblia não se furta a sempre dizer quase sobre todo mundo os erros deles, né? Abraão, chamado pai da fé, mente 2 vezes sobre Sara ser sua esposa. O próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele comete uns pecados, mais desafiadores de lidar no Antigo Testamento. Não pior que os outros, não, mas desde que a gente olha e fala, mas como que as duas coisas são verdade juntas, né? Ele faz um censo por arrogância, ele rouba a mulher do próximo, literalmente, mas ele ainda assim é chamado homem segundo o coração de Deus. Porque Deus nos ajuda a ver que o coração humano é mais ou menos o mesmo sempre. Que se não for a obra dele, não tem muito que a gente possa fazer. Interessante que em Esther, capítulo 4, verso 14, quando Mordecai, ou Mardoqueu, está encorajando Esther a finalmente fazer alguma coisa, ele diz, se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte. Ou seja, Deus não precisava deles, e não precisa da gente para fazer obra. Mas ele dá o privilégio de poder participar disso. E é nesses momentos, desafios, dificuldades, que a gente pode dizer não. Por amor a Deus, pelo poder do Espírito, vamos em frente. E o que acontece muito com desses homens e mulheres que a gente vai ter o privilégio de estudar hoje. O que a gente pode olhar para eles é ter uma atitude consciente. Ver as boas atitudes, as boas escolhas, a firmeza de caráter, a clareza doutrinária e dizer, muito bem, graças a Deus por isso, que o Senhor me capacite da mesma forma. E ver os erros deles e dizer, Senhor, me livra, porque sozinho eu estou condenado a fazer as mesmas coisas. E me ajuda a perceber quando que eu cometo, eventualmente sou tentado pelas mesmas áreas. Carl Trueman, um livro bem interessante, A Imagem do Self, alguma coisa da modernidade assim. Todas as épocas tiveram suas trevas e perigos. A tarefa do cristão não é reclamar do tempo que vive, mas entender os problemas e responder a eles de forma adequada. A gente pode olhar para os homens e mulheres que a gente vai estudar hoje e pensar, graças a Deus por eles, que bom que eles deram boas respostas, que o Senhor nos capacite a tanto.
Se eles enfrentaram, por exemplo, o caso do Jones, guerra, secularização, liberalismo, com firmeza, com clareza, que a gente possa fazer isso também, né? Que a gente não ceda, que a gente saiba por onde ir e caminhar. Muito bem, vamos em frente de forma mais clara sobre o nosso personagem de hoje. O Martyn Lloyd-Jones, ele foi pastor por mais de 40 anos, 30 na mesma igreja, ele viveu mais ou menos 81 anos. É interessante que tem muito livro dele por aí, mas é quase sempre edição das coisas que ele falou, porque ele mesmo escreveu 5 livros. Tudo bem? Ele parou para discernir, escrever e se dedicar a 5 livros. Um dos mais famosos dele é esse Pregação e Pregadores, que curiosamente foi o primeiro livro que eu encontrei no seminário. Lá a gente, eventualmente a biblioteca tinha que liberar espaço, aí fazia uma pilha de livros, e era um dia muito feliz para o seminarista, né? Era o pegue o que você quiser. E aí eu peguei esse livro que já está nas últimas, para ser sincero, mas foi um livro que ele se dedicou a orientar jovens pregadores que estavam começando a sua carreira, começando o ministério, o que ele pensava. E ele definiu assim, o que é pregação? É lógica pegando fogo. Que não é exatamente o que a gente espera de um inglês no começo do século passado, mas define um pouco da orientação, da forma como ele viu o ministério. Dependência do Espírito, mas também clareza e vontade de fazer as coisas. Eu queria começar aqui, antes, inclusive, da gente lidar sobre o pensamento dele, para ouvi-lo, tá bom? Então vamos ficar aqui 3 minutinhos, 4 minutinhos, para saber o que ele pensava sobre as coisas. What then is the nature of man's sin that you wish us to recognize? It's this. It isn't so much that he does things that are wrong and that thereby makes himself miserable. I think this is an important point, if I may say so. I'm glad you asked that question. There are some people who would represent sin as a sickness and say that man is sick. There are Christians who would say this. Well, I agree that man is sick, but to me, that's not the essence of the problem. The essence of the problem is that man is a rebel, and he is sick because he's a rebel. In other words, the business of Christianity ultimately is not simply to make us feel happier or even to make us live a better life. It is to reconcile us to God. Man, you see, from this biblical standpoint, was never meant to be autonomous or self-contained. This is my quarrel with the modern view. They regard man as autonomous. He is the master of his fate, the captain of his soul. It's so obviously ridiculous because he isn't. However, this is where they start. Whereas I start by saying that man was not only not meant to be autonomous and can't be and can't act as such, but he only functions truly when he lives his life under God. The God who made him has made him in a given way and has put laws in his nature. While man doesn't respond to this essential law of his being and is quarreling with his maker, he's bound to go wrong. He's bound to be miserable, and what he does will be wrong. He'll produce chaos. And he's done so throughout the centuries. This is the whole story of the human race. But it isn't merely that he's sick. It's that his attitude towards his maker is wrong. Now, the Apostle Peter, for instance, puts it in a phrase like this, that Christ came into the world to bring us to God. That's why Christianity must never be thought of as a sort of cult, which heals your body, enables you to sleep at night and to stop worrying about that. That's to turn it into a cult. The real object is to bring them to his true position, which is that he's in communion with his Maker and is living to the glory of his Maker. Now, there's a very well-known definition of this, Scottish Confession of Faith, the Presbyterian Confession of Faith, known as the Westminster Confession of Faith. They produced a shorter catechism. And the first question in that is about man. What is the chief end of man? And this is the answer. The chief end of man is to glorify God and to enjoy him forever. But you see the order. You glorify God. Well, let me put it in another way to you. Eu sei. Interessantemente, dá vontade de ouvir mais, certo? Mas como a gente tem um tempo corrido, mas está no YouTube, tá bom? Basta procurar a entrevista Martyn Lloyd-Jones. São 10 minutinhos, não, desculpa, 19 minutos. E vale a pena, tá bom? Eu fiquei um pouco em dúvida, inclusive, que trecho que eu colocava e quanto tempo eu colocava, e eu peço desculpas por isso. Mas não
tão difícil encontrar. Deixa eu só voltar aqui. Muito bem. Você percebeu, inclusive, pelo sotaque dele, que ele não é exatamente britânico, ele é nascido no país de Gales. E ele começou o ministério ali, passou 10 anos na mesma igreja. E aí ele foi... o ministério dele foi bastante frutífero, e uma vez percebido sobre isso, ele foi convidado para participar da capela de Westminster. Esses 3 últimos livros aqui, A Pregação Apaixonada do Evangelho, Caminhar com Deus, Estudo no Sermão de Monte, a biblioteca da igreja tem, se você quiser dar uma olhada. Eu vou ser sincero dizer que esse último aqui é mais para consulta, não é exatamente, pode ser, se você é esse tipo de pessoa que gosta de ler comentários bíblicos do zero, não é o meu tipo, tá bom? Ele é mais de consulta, à medida que a gente quer ver alguns trechos sobre alguma passagem no Sermão de Monte, vale a pena dar uma olhada. Os outros são um pouco mais devocionais, justamente porque grande parte dos livros editados são resultado das pregações deles transcritas e ajustadas para esse fim. Tudo bem? O ministério dele é conhecido por ser alguém dedicado às escrituras, que tem clareza doutrinária e, como você viu aqui, apaixonante, né? A gente vê, inclusive, interessantemente, pela reação da entrevistadora. Você vê que ela quer ouvir mais, e você ouvindo falar também já percebeu que, assim, esse homem tem alguma coisa a dizer. De forma mais biográfica, é interessante que ele é uma espécie de unanimidade. Todos os nossos chamados heróis da fé contemporâneos, em algum nível, Tim Keller, Nicodemos, Sproul, Hernandes, Jeff Lopes, Weber Campos, o pai e o filho, ou Jonas Madureira, citam o Mike Lloyd Jones com alguma regularidade. Se você for fazer o teste, e eu fiz no Google, colocar o nome deles e Martin Lloyd Jones na sequência, sempre tem alguma coisa deles falando sobre, citando. Isso é interessante porque, primeiro, já é um indicativo que vale a pena ler ou ouvir alguma coisa que foi gravada sobre ele. E, principalmente, sendo alguém do século passado que tanta gente cita ainda hoje, fala muito sobre o caráter dele, né? É alguém que ficou e permanece bastante tempo, para todos os efeitos, na vidraça. E até hoje a gente tem olhado para ele e visto. Esse é um homem de Deus, que falou da verdade do Senhor, e vale a pena escutar o que ele tem a dizer. É interessante que ele começou, pelo menos, se formando médico. Ele, inclusive, se chamado Dr. Martin Lloyd Jones. Ele exerceu a profissão por alguns anos. Um dos orientadores dele disse que era a mente mais apurada que ele teve o prazer de conhecer. Ele já era alguém que se destacava na carreira, e depois disso, depois de se formar e trabalhar alguns anos na área, ele entendeu que deveria dedicar o seu tempo de forma mais objetiva ao ministério do Senhor. A gente não vai brigar por isso, mas eu não costumo usar o termo chamado nesse sentido, que era a única coisa que ele deveria fazer, ou que ele tinha uma única ocupação que ele deveria ter, que era o ministério, né? Ou o ministério de tempo integral. Porque senão significa que a gente, os outros que não trabalham de forma objetiva numa igreja, não tem ministério. Ele entendeu que deveria servir de forma mais objetiva no ministério do Senhor. E ele, para todos os efeitos, coloca de lado essa carreira e começa a servir assim numa igreja. É interessante que o ministério dele foi dedicado principalmente também a defender a fé, não para os de fora, mas para os de dentro. Nos pais da igreja, no comecinho da igreja, lá nos primeiros séculos, tinha os apologistas e os apologetas. Os apologetas sempre foram aqueles que defendem a fé, e você já sabe alguns desses termos, daqueles que não têm a mesma fé, né? São os que atacam, que tentam desmerecer ou colocam em xeque. Os apologistas sempre foram aqueles que conversavam, debatiam com gente que tecnicamente fala de cristianismo, mas talvez não seja a mesma coisa. As primeiras confissões de fé, ali nos primeiros séculos, eram para isso, para tentar entender, decidir e definir: essa é a fé cristã. Se você não está nessas direções, se você não pensa que Jesus é Deus, que a palavra dele não é verdade viva, então cristão não é um nome para você. Isso é interessante. No começo dos anos 1900, a gente tinha um chamado liberalismo, que tem várias correntes, mas em uma definição mais simples e clara, era gente que olhava para as escrituras, para os milagres principalmente, e dizia que não era bem assim que tinha acontecido. Era um jeito dos escritores bíblicos explicarem aquilo que Jesus estava querendo fazer no coração deles. Então não é que ele curou necessariamente, mas é que ele estava tentando refazer a humanidade. Que a Bíblia não é necessariamente palavra de Deus tintim por tintim, que a gente não precisa olhar para as escrituras, olhar para os originais, para as primeiras palavras. A gente precisa entender a intenção. Então Gênesis, Apocalipse, se você quiser também, não é exatamente isso, é poesia. É um jeito de dizer como a humanidade começou a se organizar e como o mal começou a fazer parte da raça humana, e que por isso a gente tem tanto problema. Que o evangelho é refazer essas coisas. Tudo bem?
Então, ele é alguém que se dedica a isso. Se você for, por exemplo, nos 2 principais sites que eu uso para pesquisa sobre temas de aconselhamento, ou pesquisa, o Desiring God do John Piper, ou Gospel Coalition, fundado pelo Tim Keller, você tem pelo menos 10 páginas do primeiro citando o Lloyd Jones, e o outro você tem 416 resultados de diversos autores dizendo como Martin Lloyd Jones disse. Pergunta para você que é universitário e está fazendo seu TCC. Por que a gente coloca a citação no trabalho? Vamos lá. Barulho de shopping indefinido. Vamos. Giovana. Credibilidade. Porque não basta dizer eu penso assim quando você quer apresentar uma tese para um professor. Você diz, como fulano de tal diz, que pode ser basicamente o que eu estava dizendo, mas porque eu não valho muito, eu preciso de alguém que confirme o que eu estou dizendo. É interessante que homens que o John Piper seleciona e permite que escrevam no seu site, ou que o Tim Keller fundou o Gospel Coalition, com, por exemplo, J. Carson, eles fazem questão de dizer, como Martin Lloyd Jones disse. Tudo bem? É alguém, de novo, e reforça essa ideia de que é alguém que a gente pode, deveria eventualmente ver o que ele disse, porque a gente tem esse privilégio, inclusive, escutá-lo. Durante a carreira ministerial dele, ou vida, ele lida com 3 principais desafios da época dele: o liberalismo, a guerra e a secularização. Agora, pergunta, por que a guerra era, e ainda é para todos os efeitos, um desafio para a fé cristã? Por que para o cristão que vive ou no meio dela, ou precisa conversar sobre ela, é um desafio? Por que enfraquece? Por que eventualmente é uma questão dessas que as pessoas eventualmente perguntam para a gente? Vamos lá. Porque viver em uma época de guerra é um desafio para a fé. Eu sei que não é tanto o nosso meio, né? Mas assim... Parece que Deus não está no controle das coisas, né? Ok. Torna a questão, o problema do mal, né? A origem do mal. Sim. Se Deus é Deus, se Ele é bom, por que isso está acontecendo? Ou, eu já acredito nisso, eu sei que Ele é bom, eu creio nisso, mas eu tenho que escutar à noite bombardeios. Que mais? Mais alguma coisa? Por que a guerra é um problema para a nossa fé, eventualmente, para o nosso coração, não só para os outros, mas para os cristãos? Parece que as consequências da guerra é para quem não tem uma vida com Ele. Uhum. É um castigo. Ok. Mas se eu sou de Deus, se eu tenho uma vida com Ele, por que eu estou sofrendo o mesmo castigo? Essa é a grande... Lá atrás, por favor. Na Bíblia tem um versículo que eu não me lembro agora, mas ele fala assim, de onde vêm as guerras e os conflitos, né? Eu não lembro as palavras certinho, mas do orgulho do homem, né? O homem começa a se achar autossuficiente e ele acontece, não está nem aí para Deus no caso. Se a gente fica aflito, com razão, por N coisas no nosso cotidiano, de não dar certo algumas pessoas, de alguns inimigos de outro nível nos enfrentarem, porque as coisas não dão certo, a gente já pergunta, talvez em voz alta, mas pense no tipo, Senhor, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu participo do culto e acontece isso. Né? Quanto mais ser bombardeado, ver homens e mulheres queridos morrerem por alguma coisa que não sou eu que estou fazendo, né? Que meu país inteiro está sofrendo. Milhões de mortes, sofrimentos, violência, levaram muitos da fé e fora da fé a questionarem, se Deus é bom, por que isso está acontecendo? Eu não mereço isso, Senhor? Ou, me explica, por que Deus permite que a guerra aconteça, que meu filho morreu? Tudo bem? O liberalismo talvez seja uma questão um pouco mais específica, mas ele é razoavelmente convidativo para quem não tem a fé, ou ainda para quem já tem a fé, um jeito de explicar, olha, vale a pena, porque esses princípios valem a pena. O liberalismo ele tenta moldar Deus à cultura, ele tenta fazer parecer que é um negócio um pouco mais racional em algum nível, porque ele suaviza termos como inferno ou juízo, apresenta Jesus como um mestre moral, não necessariamente como um filho de Deus, que vem também julgar. Jesus é um mestre, alguém que vale a pena ser seguido, então venha para cá você também. Em algum nível faz com que o cristianismo seja mais palatável. Então ele tem muita gente dizendo uma mensagem que parece melhor para o homem secular, mais atrativa para muita gente, e ele precisa resistir a isso, porque ele vê que isso não foi pelo qual Jesus morreu e nem que os escritores foram inspirados a escrever. Agora, outra pergunta, por que a secularização
o mundo ser materialista, moderno, abandonar a fé, talvez essa aqui seja um ponto de contato maior para a gente, é um desafio para o nosso evangelismo, ou ser igreja. E ele teve que lidar. Porque... Ok. A gente tem um monte de gente que tem a fé que não precisa de Deus. Interessante. Na minha igreja antiga, era um bairro nobre em São Paulo, Itaim Bibi, e eventualmente eu era chamado para pregar no bairro de Santo Amaro, numa igreja batista bem mais simples que no Itaim Bibi. E uma vez eu estava no retiro com eles, e era a segunda, terceira vez que eu estava indo, então já tinha uma intimidade mínima, né? E aí no almoço, era uma das líderes me perguntou: Daniel, como que é para você ser líder numa igreja em que as pessoas têm tudo? Essa pergunta é interessante, porque no final do dia significa duas coisas. Primeiro, parece que quem tem tudo não falta nada, e a gente poderia questionar o tudo. E quem tem menos do que acha que é tudo, se tivesse tudo, pensaria que não precisa. Entendeu? Na cabeça dela era mais difícil ser igreja no Itaim do que em Santo Amaro, porque as pessoas dentro da igreja e fora da igreja não precisam dela, em algum nível. Ela estava certa no primeiro. Muita gente que estava fora disse alguma vez para alguns amigos meus, ou mesmo para mim: mas a minha vida está boa. Meu emprego é bom, minha carreira está numa ascendente, eu tenho algum conforto material. Por que eu deveria ir na igreja? O que também fala um pouco, talvez, de um buraco na nossa mensagem, que é: Deus e Jesus são aquele que vem preencher o vazio do nosso coração. Que é, mas também não é só, né? Não é uma peça de Lego que falta para que minha vida então seja completa. Ela é tudo que me falta. Ele, a mensagem, o evangelho, o Senhor Jesus. Em segundo lugar, porque a gente foi treinado, ou se permite pensar, que se eu alcançar algumas coisas, eu vou ter tudo. Especialmente no contexto pré-guerra, no começo do modernismo, ou da modernidade, que é um pouco as bases do que a gente vive hoje, eles já estavam pensando assim, né? A ciência está avançando, a filosofia está funcionando, a sociedade tem organizado de alguma forma. Deus é alguma coisa que ficou para o passado. O liberalismo também é um pouco isso. É uma tentativa de remodelar o cristianismo para que funcione para todo mundo. Você não precisa deixar de ser. Não precisa parar de ser alguém que pensa. Não, é para você também. A expansão da ciência, da tecnologia, com a ênfase na razão e no progresso, acabam fazendo com que as pessoas se sejam convencidas a algum nível que religião, espiritualidade seja alguma coisa que ficou para trás. E ele precisa ser, a gente vê pela resposta dele, que os nossos problemas não são de doença apenas, são da própria existência. O que ele vai olhar aqui, deixa eu só ver o tempo com que a gente está, a tentativa de pregação dele é chamar a atenção que algumas coisas não mudaram. E é por isso que ele volta aqui na chamada Confissão de Westminster. Qual que é o propósito final do homem? Descobrir a Deus e aproveitá-lo para sempre. Que sem ele nós não existimos, porque a gente deveria existir. Que a gente sempre vai ter problema. Que a gente vai talvez trocar de nome do problema. Doença, dificuldade, desafios. Agora vamos lidar com algumas coisas que ele disse. Eu vou ler aqui uma coisa que ele escreveu nesse livro aqui, tá bom? Pregação e Pregadores. E tentar entender o que ele está tentando construir, ou principalmente encorajar os jovens pregadores ou gente que caminha na fé. Ele diz assim: lembro que durante os dias negros da Segunda Guerra Mundial, tudo era extremamente desencorajador. Os bombardeios haviam dispersado a nossa congregação e assim por diante. Eu passava por um período de grande desânimo. De repente, recebi uma carta das Índias Orientais de um soldado holandês que me dizia que a sua consciência o inquietara de tal maneira que finalmente resolvera me escrever para contar o que havia lhe acontecido 18 meses antes. Esclarecia-me que viera à Inglaterra com o exército livre holandês e que, enquanto estava aquartelado em Londres, viera aos nossos cultos por diversas vezes. Naqueles dias, ficara convencido que nunca fora um crente verdadeiro, embora tivesse pensado que era. Que importa se eu souber ou não do resultado da pregação? Tem seu valor de ponto de vista de encorajamento para o obreiro cristão, mas não tem valor algum do ponto de vista da própria obra. A obra foi realizada e se evidenciou, e continuava a se manifestar na vida daquele soldado antes mesmo de haver-me escrito. Isso é realmente o que importa. Pense aqui que ele está escrevendo para o que ele considerava que seriam jovens pregadores, jovens ministros do evangelho. E você sabe, você que lida com descrentes ou crentes com um coração razoavelmente desafiador, que a gente eventualmente fala,
exorta, conversa, dá a direção e aparentemente nada tem acontecido de bom. O que ele está aqui dizendo é, em algum nível, não tem problema. Eu tinha um professor no seminário que dizia, às vezes eu saio para evangelizar e a pessoa aceita. E eu fico muito, afeito o Senhor, né? E eu fico muito feliz porque é menos uma alma perdida. Mais um irmão ou irmã para encontrar na eternidade. E ele completava, eu saio, eu evangelizo, eu prego, a pessoa não aceita. Eu fico seguro. Porque ninguém planta um feijão e diz, vem feijão. Vem feijão. Quando? O lembrete dele aqui é importante, que a palavra de Deus nunca volta vazia. Que mesmo que eventualmente a gente não veja o resultado, ela por si só tem valor. Que o nosso papel não é de converter ou convencer. Esse é o Espírito que faz. Nós somos chamados à grande comissão. Pregar, ide por todo mundo e ensinar as pessoas não apenas o que obedecer, mas o como obedecer. Tudo bem? Abre comigo, por favor, em Mateus capítulo 11, verso 21. Deixa eu ligar a minha Bíblia aqui também. O Senhor Jesus, em uma das suas palavras mais firmes, para usar um eufemismo, diz assim, vamos do 20. Então Jesus começou a denunciar cidades em que havia sido realizada a maioria de seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-os de cinza. Nem o Senhor Jesus Cristo pregou para que todos fossem necessariamente salvos a todo momento. Ele sabia que isso ia acontecer e fazia parte da mensagem dele. Ele pregava, ensinava, conduzia. A resposta e a obra era do Espírito. O arrependimento, para todos os efeitos, é individual. O que o Lloyd Jones nos encoraja, e continua a nos encorajar pelo poder do Espírito, pela firmeza doutrinária que ele tinha, é continue. Continue ensinando, mesmo que eventualmente... Aquele é um pouco estoico, né? No sentido de que... Qual que é a validade de ter me mandado essa carta? Não, ela é boa. É boa para o encorajamento do ministro, mas já tinha valor em si mesmo. Né? Mesmo que eventualmente nós não vejamos o resultado de cada bom testemunho que a gente dê, cada boa resposta que o Espírito nos ofereça, e a gente entregue para as pessoas, não tem problema. Que a gente poderia e deveria deitar à noite e dizer, Senhor, obrigado pelo privilégio de servir. E descansar sabendo que eu fui um bom martelo nas mãos dele. E que no final do dia eu não passo disso mesmo. Um instrumento, uma ferramenta de pregação. Muito bem, é assim que ele respondeu, por exemplo, à guerra. Né? O evangelho continua, eu continuei pregando e graças a Deus por isso. Vamos lá, agora um pouco mais sobre o liberalismo. O argumento deles era que a antiga pregação da mensagem cristã era pessoal e simples demais. Não abordava os problemas e as condições sociais. Isso fazia parte, como é óbvio, do ponto de vista liberal, modernista da alta crítica a respeito das escrituras do Nosso Senhor. Ele era apenas um homem imperfeito, um grande mestre, um agitador político e um reformador, bem como o mais notável exemplo. Ele viera para fazer o bem. E o Sermão do Monte seria algo que se poderia incluir nos seus atos institucionais, transformando-os em legislação. Deste modo, criaríamos um mundo perfeito. Assim, era o liberalismo, da época anterior da Guerra de 1914, a Primeira Guerra. Mas certamente temos o direito de indagar se esses métodos funcionaram, quão eficazes se mostraram e até onde levaram as pessoas. A resposta é que fracassaram. Ficou demonstrado apenas serem um fracasso. O ponto dele é que se a gente aceitou essas ideias, entendeu que elas eram boas para a pregação do evangelho, porque elas alcançariam mais pessoas, porque fazia e era mais coerente com o homem moderno, porque isso expandiria o cristianismo em algum nível, veja o que aconteceu. As pessoas não têm vindo mais na igreja, dedicado mais ao Senhor, nem têm tido o caráter transformado de fato. Pelo contrário, fracassou. Como acontece, se a gente fosse fazer um grande estudo, um olhar panorâmico do resultado de abandonar a fé cristã, ou, como ele pensava e a gente pensa aqui, da suficiência e autoridade das Escrituras, veja o que tem acontecido. Abre comigo, por favor, em Mateus capítulo 12, verso 39, e outra pessoa em Gálatas capítulo 3, verso 16.
Vocês não me conhecem, mas uma coisa, sempre que eu peço para ler o versículo, alguém lê, a pessoa que lê já explica depois, tá bom? Mateus capítulo 12, verso 39. E se ninguém se voluntariar, eu escolho. Vai. Mateus 12, 39, vamos lá. Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto do sinal do profeta Jonas. Muito bem, qual que é o seu nome? Desculpa. Luiz, fala para mim, o que Jesus está tentando ensinar essas pessoas sobre a incredulidade delas? Oi? Era verdade, era verdade. Sempre vai ser verdade. Crente não mente, vai. Você nota que a palavra é o suficiente, não precisa de nenhuma outra coisa além da palavra. Perfeito. A gente tinha religiosos, não religiosos, incrédulos, quase crédulos, gente dizendo, tá, se o Senhor está falando a verdade, faz mais alguma coisa para a gente ver. Tudo bem? E Jesus pega, para todos os efeitos, vou chamar de milagre ou evento mais estranho do Antigo Testamento, tá bem, um dos mais estranhos do Antigo Testamento, os mais difíceis de acreditar, para quem está começando a acreditar, e diz, nada lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. Essa é a confiança que Jesus tinha nas Escrituras. E essa é a confiança que o próprio Martin Lloyd Jones tinha também. Ele está dizendo, de nada adiantou a gente abandonar essas coisas. As pessoas não têm sido transformadas, as igrejas não estão mais cheias. O evangelho não tem aumentado o seu alcance porque a gente decidiu crer em outra coisa, revisitar ou reinstituir uma nova forma de olhar para as obras. A gente tem que olhar e ver o que Jesus falou. Que nada lhe será dado, senão aquilo que já está escrito, que já aconteceu. Tá bom, esse é mais complexo. Mas Gálatas capítulo 3, verso 16. Por favor. Lê para mim só, vai. Gálatas 3, 16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Pronto. O texto é claro. Paulo, ele defende a sua explicação com a presença ou ausência de um S. Ele está dizendo que a promessa não foi dada aos descendentes de Abraão, que viria deles a restauração, a ressurreição, o que quer que seja, mas o descendente, Cristo. A teologia dele toda, ele está dizendo, por que Jesus é o cumprimento da promessa? Porque a aliança de Deus feita não foi aos descendentes, mas ao descendente. Entendeu o que ele está fazendo aqui? A confiança dele é tanta no que foi escrito, no que foi registrado, nas letras, ou a ausência das letras que estão ali, que ele diz, a promessa foi feita e está com base na presença ou na ausência de um S. Essa confiança que o Espírito inspirou Paulo, que nos ensina hoje sobre as Escrituras. Que não é nosso papel ser juiz de como as coisas são ou deveriam ser, de olhar para como a Bíblia se explica, e ensina e dizer, não, mas isso aqui é poesia, isso aqui não, isso aqui aconteceu, a gente deveria seguir de forma clara, objetiva. Tudo bem? Algum comentário sobre isso? Isso daí tem muito a ver com a fala dele no vídeo, né? Porque esse descendente não é um grande mestre, mas é alguém que vai prover a reconexão. Aí parece que o liberalismo está focado no bem social, no welfare state, alguma coisa assim, né? Jesus é alguém que vale a pena seguir. Seguir, mas acreditar no que ele disse, aí calma, vamos lá. Isso é uma coisa do homem religioso, antigo. Próxima citação dele. Uma das falácias centrais dos nossos dias, agora sobre a secularização, consiste em pensarmos que por vivermos em meados do século XX, temos um problema completamente novo. Isso invade sorrateiramente a vida e a maneira de pensar da igreja. Com toda essa conversa do mundo pós-guerra, da era científica, da era atômica e da era pós-cristã. Tudo não passa de tolice, não há novidade alguma nisso. Deus não muda. E o homem também não muda. Ele é exatamente o que sempre foi, desde que caiu e tem os mesmos problemas. De fato, eu chegaria ao ponto de dizer que jamais houve oportunidade mais notável de pregação que os nossos dias, porque vivemos em uma época de desilusões. A era vitoriana do século XIX foi uma época de otimismo. As pessoas se deixavam entusiasmar pela teoria da evolução e desenvolvimento. Baniríamos a guerra e tudo ficaria bem, e o mundo seria uma única grande nação. Eles realmente criam então coisa. O que eventualmente acontece para mim e para você, à medida que a gente vê os desafios do contemporâneo, dizer, mas é muito difícil, as pessoas não querem acreditar, não tem o que fazer.
o que ele está resistindo em algum nível, dizendo, e mais ou menos o que o Truman falou aqui no comecinho, cada época tem o seu desafio. Cabe encontrar mais ou menos o que Paulo faz no capítulo 17 de Atos. Esse Deus desconhecido que vocês adoram, é dele que eu vim falar. Pergunta, o Deus desconhecido que eles adoravam era Deus? Não, mas Paulo usa porque convém. Ele é estratégico, ele é inteligente, ele é sábio. Porque a gente é crente, a gente pode usar essa palavra, né? Ele olha para os pontos, para as pontes culturais de conexão e diz, vou usar isso. E esse é o desafio que ele percebeu. Ele certamente estava cercado de gente, ouvia jovens ministros do evangelho dizendo, era bom ser pastor e pregador, crente, alguns séculos para trás, porque todo mundo ia na igreja em algum nível. E o que ele está dizendo, será? Porque as pessoas têm olhado para o mundo e visto que as respostas que ele oferece não são suficientes. E ao contrário do que se acreditava alguns anos atrás, que não haveria mais religião, que seria uma coisa do passado, hoje em dia a gente tem gente que acredita em pirâmide e a pedra. Que são respostas para uma inquietação que todo mundo tem. Né? Abre comigo rapidinho, Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Por favor, alguém lê. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Muito bem. Que o Senhor Jesus Cristo, ou Deus que inspirou o escritor bíblico, quer nos conduzir sobre a humanidade como um todo nesse versículo. Sabe, eu estava pensando em, na minha área de tecnologia, um dos debates agora é inteligência artificial. Você vê uns devaneios assim, o cara vai casar com inteligência artificial e tal, e parece que ele está revivendo coisa de, sei lá, 50 anos atrás. Né? Mas é sério, tem muita gente que se relaciona com a inteligência artificial. Paranoia total. Que troca a nova divindade, a nova resposta que a gente oferece ou encontra para satisfação pessoal, para paz existencial, mas não encontra. Que pode, o filme Her, né, para quem viu, não é uma indicação formal da igreja assistir, mas é um filme. É isso, a gente sempre vai procurar, sempre vai ter perguntas, sempre vai encontrar respostas e nenhuma delas vai ser suficiente. Não sozinhos e não como humanidade. É o que Eclesiastes está nos ensinando aqui, que nós não fomos feitos e nem a existência foi feita para ser suficiente. Só Ele é. Que Ele colocou esse anseio pela eternidade. E nada que não seja eterno vai trazer paz para a gente. Para a gente, pode falar? O ponto da reconciliação do homem com o Senhor, né? Esse é o ponto que ele fala. Chegou no ponto, é reconciliar. Para a gente fechar aqui no tempo, 3 direções, legados que ele deixou para a gente, mas que não são dele para todos os efeitos, né? Estão nas Escrituras. Primeiro, a suficiência e autoridade das Escrituras. Ele foi alguém que enfrentou guerra, pelo menos viveu 2 delas, né? Das grandes guerras. Viu correntes, modismos evangélicos ou não evangélicos tentarem subverter, roubar a igreja. E ele se manteve fiel, com clareza de que valia a pena não apenas usar as Escrituras como base, mas com objetivo de ensino. Que ela tem resposta, sim, para os anseios e dificuldades dos seres humanos. Segundo, apesar de ser alguém inglês, ele tinha clareza e dependência do fervor do Espírito Santo. Ele sabia que era o Espírito que fazia a obra. Não à toa que ele define pregação como fogo. Ele sabia que precisava disso, precisava do Senhor, que Ele que fazia. Ele era convicto no poder do Espírito para transformar de fato o coração do ser humano. Não é o que a gente espera de um pregador tradicional, antigo, mas à medida que a gente estuda o conteúdo dele, ouve falar, ele sempre é alguém que diz do Espírito, do Espírito, do Espírito. E por último, ele é alguém que teve piedade e discernimento em tempos de crise. E não permitiu que o coração dele, e nem tentou permitir que o coração daqueles que estavam ao redor dele fossem roubados pelas dificuldades do presente. Ele é alguém que ficava firme e oferecia esperança em Deus. Não é alguém melhor do que a gente, não era mais capaz, nem que Deus de algum nível amou mais. Era alguém que permaneceu próximo dele, que sabia que precisava do Senhor para não apenas sobreviver, mas oferecer vida para os homens e mulheres que ele tinha o privilégio
de conhecer. Tudo bem?